Olá, seja bem-vindo. Sexta-feira, 24 de setembro. Bom final de semana para você que nos acompanha. São 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.405 casos de Covid-19. Desse total, 25.515 pessoas já se recuperaram, notícia boa. Ainda aguardam o resultado do exame 6.394 pessoas e, infelizmente, já são 792 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 12 pessoas internadas e dos casos confirmados são 7 internações, sendo 4 em UTI, e dos casos suspeitos são 5 pessoas internadas e até o momento uma permanece na UTI. Somados, os números representam 16% de ocupação em leitos de UTI e 9% em leitos de enfermaria. A gente tem visto esse número cair diariamente, o que é um reflexo da vacinação, já que foram 311.402 doses aplicadas. Ou seja, 79,31% da população tomou a primeira dose da vacina, 54,47% já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou a vacina de dose única e outras 2.137 pessoas receberam a dose reforço da vacina. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, a gente traz essas informações aqui para você no Bom Dia Jacareí. A estrada do Varedouro, que liga o Jardim Santa Marina ao Jardim Colônia, perto do Cidade Salvador, já está com obras para colocar asfalto. São 4 quilômetros de uma via que, após ser inaugurada, vai facilitar o percurso dos caminhões das fábricas que ficam localizadas perto daquele trecho. O presidente da Câmara, Paulinho dos Condutores, e os vereadores Sônia Patas da Amizade e Dude foram com outras autoridades, como o prefeito Isaías Santana e os deputados André do Prado e Márcio Alvino, acompanhar as obras que vão implantar a estrada vicinal que liga os bairros Jardim Santa Marina e Jardim Colônia na rodovia Nilo Máximo, em um trecho de 4 quilômetros. A vistoria rendeu boas impressões e perspectivas. Benefício muito grande, né? Pessoal do Califórnia, de Santa Marina, cidade de Salvador, né? Esperou anos por essa obra, né? Essa obra vai fazer com que saia todos os caminhões, né? Carregados que saem da Sebracê e que passe por aqui, que hoje é um tormento ali, né? Cidade de Salvador. Então, uma obra importantíssima, desde 2015 parada essa obra, né? A gente agradece muito a interlocução dos nossos deputados André do Prado, Márcio Alvino, do prefeito Isaías, que brigou, né, para que essa obra saísse. E aqui é um grande presente para a população de Jacareí, principalmente para essa região, né? Onde os caminhões vão passar todo por aqui. Está aumentando muito e a gente sabe que o ano que vem, né, a produção dessas empresas, a fábrica de lata, da Sebracê vai aumentar muito e com isso aumenta as demandas do caminhão. E aí, com isso, a gente espera aqui sanar esse problema para ajudar a população dessa região aqui da nossa cidade de Jacareí. Olha, o mais importante é a retirada dos caminhões, seja os caminhões da Ambiental, que sairão da subida do Pitoresco da Salvador, seja os caminhões de escoamento da produção das duas grandes empresas que tem ali em cima do Santa Marina. Eles poderão escoar sua produção por essa nova via. Uma avenida que começou em 2014, teve problemas de projetos, problemas estruturais, muito tempo discutindo tecnicamente e depois juridicamente no DR, com a interferência muito grande do deputado André Prado o tempo todo para que finalmente hoje ela pudesse ser retomada e, se Deus quiser, concluída. As obras estavam paradas há alguns anos. Quando ficarem prontas até o primeiro quadrimestre do ano que vem, melhorarão o fluxo de veículos, principalmente caminhões, que poderão trafegar pelo local sem precisar entrar em outros bairros, como o Jardim Califórnia, que, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, registra diariamente, em média, 77 mil veículos. Essa nova obra vai fazer com que realmente a mobilidade melhore muito, né, nessa região aqui, e com isso também vai trazer muito desenvolvimento, porque a atração de novas indústrias, novos parques, né, mesmo habitacionais. Então, realmente é uma obra sonhada há anos que agora a gente conseguiu retomar novamente a obra, tirá-la do papel e as máquinas já estão a todo vapor aqui nesse local. Eu acho que o maior benefício é tirar os caminhões da rotina dos moradores
e trabalhar a rapidez no trânsito para a cidade de Jacareí. Você desviando os caminhões, você vai gerar uma rapidez no dia a dia no trânsito de Jacareí e também para as empresas. Vai aumentar a produção, vai gerar emprego e renda para a cidade e para a região. Além disso, é um novo vetor de desenvolvimento, porque do lado direito nós temos áreas vazias que no futuro serão ocupadas. Então você já trazendo a avenida, você já estimula essa ocupação desse trecho perto do Varadouro entre Jacareí e São José dos Campos. O governo do estado de São Paulo vai gastar cerca de 14 milhões de reais para concretizar as obras da chamada Estrada do Varadouro, que passará pelas fases de asfaltamento e colocação de iluminação pública. A gente vai voltar a falar daqui a pouco sobre essa obra, mas amanhã é comemorado o Dia Nacional do Trânsito e por isso a gente recebe hoje o secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí, Edinho Guedes. Bem-vindo, Edinho. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre a nossa cidade. A gente começa falando um pouquinho sobre essas ações que a Secretaria de Mobilidade tem feito nessa Semana Nacional do Trânsito. Foram 3 dias de ações, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, essas ações são ações afirmativas, né? Na verdade, nós replicamos o trabalho que nós já fazemos ordinariamente durante todos os dias do ano. A gente tem dado muita ênfase na educação para o trânsito, né? A tríade do trânsito é educar, operar e fiscalizar. Então, a educação é muito importante. Nós tivemos no primeiro dia, né, a abertura, fazendo uma discussão sobre essa transição do conceito de trânsito para a mobilidade urbana, né? O trânsito é ainda é a maior cultura presente no nosso dia a dia, que é a visão da cidade feita para o carro, e a mobilidade urbana é a cidade feita para as pessoas. Então essa transição é algo até cultural que a gente tem que repetir bastante, as pessoas entenderem que o espaço público não é para as máquinas, né? São para as pessoas. Então a gente começou com esse tema. Depois desenvolvemos também um trabalho que a gente chama de Sentindo na Pele, que é algumas ações educativas, por exemplo, a gente colocar várias cadeiras de rodas nas vagas de carro, com a desculpa que sempre os motoristas dão, que é só um minutinho e tal, para ele sentir o que o cadeirante sente quando ele quer parar uma vaga de PCD e não consegue. E ontem fizemos o Sentindo na Pele dos ciclistas, né? Então nós fomos lá na garagem da empresa concessionária, colocamos alguns motoristas num cavalete, né, onde ele fica pedalando, e os seus colegas passando do lado, né, tirando a famosa fina, com uma certa segurança, obviamente, para que ele vivencie e desenvolva a empatia do que é o ciclista quando o ônibus passa e tal. Então, para a gente aumentar essa sinergia entre os dois modais, transporte coletivo e bicicleta, e diminuir cada vez mais a insegurança viária, que graças a Deus, com relação ao modal de bicicleta, a gente tem conseguido diminuir bastante. E hoje também tem ação da Secretaria de Mobilidade. Hoje é direcionado para quê, secretário? Então, as ações de mobilidade hoje, a gente vai trabalhar nas faixas de pedestres, né? Trabalhar a questão do pedestre, a importância de que ele atravesse na faixa, né? A gente recentemente teve um caso de atropelamento, inclusive lá no Santa Maria, porque a gente acabou de instalar uma faixa e o pedestre atravessou alguns metros da outra faixa, dessa faixa, e acabou sendo atropelado. Então a gente trabalha muito a questão de o trânsito, ele só tem condição de funcionar se todos os seus sujeitos que operam lá usarem a mesma regra, né? E a regra é a lei de trânsito, a sinalização está desenhada para a gente seguir aquelas orientações. Então hoje é aquele exercício de também conscientização para que os pedestres atravessem as faixas, que os condutores respeitem a faixa, os condutores de veículos, carros, caminhões e tal, têm respeitado. A gente tem tido muita dificuldade com os motociclistas. Porque então para os carros e o motociclista vem no corredor se aproveitando daquela parada para ele ganhar tempo e muitas vezes surpreende o pedestre que está no meio da faixa achando que o trânsito está parado com a moto passando correndo. Então a ideia é que a gente consiga sensibilizar também esse modal, os motociclistas, para que a gente tenha 100% de segurança, que esse é o nosso foco. E você disse, né, a Secretaria vem fazendo ações ao longo de todo o ano. Um tempo atrás vocês fizeram ações localizadas, né, para cada modal. Vocês fizeram a Semana do Ciclista, a Semana do Motociclista, a Semana do Pedestre. Vocês tiveram resultados dessas ações? Como é que a Secretaria enxergou esse feito? Sim, nós tivemos um resultado muito positivo, né? No mês passado a gente teve uma diminuição de 72% de jacarienses cometendo infração. Então a gente faz esse acompanhamento, né?
registrar um número que é muito importante. Apenas 2% dos condutores de Jacareí cometem infração. 98% dos condutores de Jacareí não cometem nenhum tipo de infração. Então é uma minoria que ainda desrespeita a lei de trânsito, né? Então assim, mas a gente acompanha esse índice e a gente tem visto ele diminuir. Então a gente percebe que quanto mais ações educativas nós fazemos, mais talvez a memória é reativada, as pessoas lembram lá da aula da autoescola e tal, e passam a respeitar mais as regras de trânsito. Como consequência, a gente tem a melhor preservação da vida na nossa cidade, tanto com vítimas que podem só se machucar, ou até mesmo as vítimas que perdem a vida, né? Como você bem disse, os motociclistas são um problema ainda por conta dessa fragilidade que eles têm no trânsito, né, secretário? Sim, na verdade são duas coisas. A gente está vivendo um momento, né, muito desafiador, novo, que é com relação aos direitos trabalhistas de quem trabalha com aplicativo e tal. Então a gente brinca até que às vezes parece uma nova escravidão digital agora, porque a pessoa trabalha, quanto mais viagem ela fizer que ela vai ganhar, ela não tem hora de trabalho, não tem descanso, não tem nada. Então assim, os motociclistas, eles estão muito fragilizados socialmente, estão precisando ganhar dinheiro e eles ganham quanto mais entrega fizer. E para isso ele aumenta muito a velocidade, desrespeita muito as regras de trânsito e se coloca em risco, né? E os motociclistas hoje em Jacareí e no estado de São Paulo é o modal que mais tem morrido, né? Então, infelizmente, a gente tem visto esses jovens, né, se colocando em risco e colocando em risco das pessoas à sua volta. E o nosso grande trabalho é conscientizá-los e mudar essa lógica, que não vale, uma entrega não vale a vida dele nem de ninguém. Exatamente. A gente volta daqui a pouco para falar sobre essas obras que a Secretaria de Mobilidade Urbana tem acompanhado. Peço licença a você. A Biblioteca Municipal Macedo Soares, da Secretaria Municipal de Educação, foi contemplada com mais uma edição do programa Viagem Literária. A edição acontece no dia 5 de outubro e a biblioteca receberá a contadora de histórias, brincante e mediadora de leitura, Sandra Guzaman, em 2 sessões, às 9 da manhã e às 14 da tarde. Sandra é graduada em letras e especialista na arte de contar histórias. O evento poderá ter público presencial, respeitando os protocolos sanitários, em função, claro, da pandemia, mas também será feita uma transmissão online pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação. É só você pesquisar Secretaria Municipal de Educação no YouTube. Para a participação presencial, será necessária a inscrição prévia, que deve ser feita na biblioteca do dia 27 de setembro até o dia 1º de outubro. As audiências do Participa Jacareí continuam e quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, João. Tem audiência pública hoje? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. E o programa Participa Jacareí continua com audiências públicas nos bairros da cidade. A iniciativa, que tem o intuito de ouvir a população e suas reivindicações, realiza amanhã no bairro Veraneio e Jal, mais precisamente na MIF Mábito Shoji, localizado na rua Cecília Meireles, número 10, audiência pública correspondente aos bairros Veraneio e Jal e Veraneio Irajá. Já na segunda-feira, dia 27, a audiência ocorre no bairro Rio Comprido, mais precisamente na MF Maria Luísa de Souza Vasques, localizada na Estrada do Imperador, número 150. Nesta ocasião, estão convidados os moradores dos bairros Rio Comprido, Conjunto Santa Paula e também do bairro Vila Branca. Lembrando que você pode acessar o site da Prefeitura Municipal e conferir o cronograma completo do programa Participa Jacareí. Portanto, participe. Larissa? Obrigada, João, pelas informações. E uma rua da região central da cidade está deixando os moradores com medo de passar por ela. Isso porque a calçada está sem nenhuma proteção e fica perto de uma ladeira bem inclinada. Algumas calçadas de Jacareí deixam a desejar no quesito segurança, seja por buracos, por serem estreitas, por pavimentação inacabada ou por falta de proteção, podem causar muitos tipos de acidentes. Uma delas se encaixa na última categoria e fica na Rua Vicentina, região central da cidade. A calçada está ao lado de uma ladeira de paralelepípedos, de inclinação acentuada, e principalmente quando chove, o piso fica escorregadio e os carros derrapam ali.
Os moradores dessa casa, bem no desfecho da descida, testemunharam muitas colisões. Olha, essa semana, um motoqueiro, ele deslizou de uma tal maneira o barulho que fez, pensei que tinha derrubado o muro. Mas com a graça de Deus não aconteceu nada com ele, somente com a moto. Mas é constante. O dia que chove, então, a gente não dorme. Que é o tempo todo o carro deslizando e batendo aqui. O último que foi de um senhor que o carro ficou pendurado aqui no ferro. Foi feio. A gente mesmo aqui no portão é arriscado perder a vida do jeito que os carros vêm também. Que tem uns carros que descem moderado, mas tem carro que não desce. O vereador Valmir do Parque Meia Lua aponta para este imbróglio há mais de um ano, com requerimentos enviados ao Poder Executivo, especificamente à Secretaria de Mobilidade Urbana. O que acontece? Vem fazendo documento, já mostrei na TV Câmara, já fiz pedido de informação, nada é feito aqui. Então, nosso amigo aqui, ele também é idoso, igual eu sou. Fica preocupado, é quando chove, vem os carros de lá, é liso, fica igual o sabão aqui, e bate aqui no muro da casa dele. Tá aí os ferros tudo torto, ele quebrou tudo. Eliana tirou fotos dos carros que bateram nesses pequenos obstáculos, instalados pela prefeitura tempos atrás. Hoje, as barreiras estão em péssimo estado, quase caindo. Uma delas, inclusive, não aguentou a força do carro de um dos acidentes e foi arrancada. Essa pedra foi colocada improvisada no lugar, mas não resolveu muita coisa. Quem mora nos arredores teme novas colisões que possam causar a morte de alguém. Mas tem carro também que tenta subir e não sobe e volta. Essa semana mesmo teve um. Ele tentou subir, o carro não foi, ele voltou com tudo. Só que não bateu aqui, bateu na casa do vizinho. Foi na casa do vizinho que pegou. Aqui não pegou. A gente fica assustado o tempo todo. Muita gente fica preocupado, né? Porque à noite, quando chove, a gente não dorme direito e fica aquela preocupação. Bate qualquer coisa na rua, a gente já vem correndo aqui para dar uma olhada. E fora os perigos que vem nos carros que vão subir e que volta com tudo. Então a gente fica preocupado, né? É uma situação que a gente espera que seja resolvida, né? Não precisa chover, basta dar um sereno. Entendeu? Basta dar um sereno, fica escorregadio aqui. É moto, até bicicleta. A TV Câmara Jacareí entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura para conseguir uma resposta por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, que enviou uma nota onde informa que a instalação de guarda-rail no trecho apontado é de difícil viabilidade técnica, por ser na região central, porque precisa de perfuração profunda no solo e é comumente feito em zonas sem galerias e fiações. A nota é encerrada com a promessa de estudos para o próximo orçamento municipal para ter alguma alternativa para a calçada da Rua Vicentina. Eles têm que colocar aqui uma proteção aqui, porque não dá essa situação desses ferros tá aí. Vem um carro, chega aí, o carro bate e aí derruba o muro dele. É claro que ele não consegue dormir à noite por causa disso. E nós que somos já idosos, que eu também sou idoso, passei de 60 anos, nós temos que ter tranquilidade para dormir à noite, para viver mais. O secretário de Mobilidade Urbana que está com a gente aqui hoje no Bom Dia Jacareí vai comentar um pouquinho sobre essa situação. Secretário, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo a situação dessa localidade ali no centro da cidade. Infelizmente a gente tem recorrentes casos desses, né? A cidade nesse ponto foi muito mal planejada urbanisticamente, é uma descida de paralelepípedo, uma calçada muito estreita e no passado, até de forma irregular, mas está de alguma forma protegendo lá, foram colocados pedaços de trilho de trem, que não é um equipamento de segurança regulamentado, para assegurar esse tipo de situação. O guarda-rail regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito e tal, ele tem que ser fincado 4 metros para dentro da terra, né? E como é um bairro muito antigo, a chance de pegar uma galeria de água, esgoto, e daí ter que fazer um grande buraco, e lá como é um barranco, seria uma obra que afetaria inclusive a estrutura da casa. Então, diante da complexidade específica desse local,
a gente estuda duas alternativas, né, que a gente pretende aí implementar a médio prazo. A primeira é deixar a via mão única só subindo, porque daí a gente não vai ter mais um movimento de descida, que é um movimento mais perigoso, que eles reclamam mais. E, junto com a Secretaria de Infraestrutura, né, a gente precisaria de um orçamento maior, alargar a calçada, para que a gente pudesse, com esse alargamento da calçada, ter uma distância maior entre a casa e a rua, né, porque as guias também é uma barreira de proteção, e conseguir com o SAI uma sondagem e tal, se a gente pode, naquele trecho, fincar o guarda-rail do jeito que ele deve ser feito. Então, assim, não foi solucionado porque é um local de difícil acesso, mas a gente, junto com a Secretaria de Infraestrutura, nós vamos encontrar uma solução para isso. É um problema realmente que a gente tem, igual a gente vai colocar ciclovia em vias que não tinham e tal, sim, a gente tem que ajustar. Muitas vezes a gente não consegue o ideal, mas a gente consegue fazer o possível. Agora a gente fala um pouquinho sobre as entregas de obras da Secretaria de Mobilidade Urbana. Uma delas é o Jardim do Marquês, que depois de muito tempo recebeu asfalto, infraestrutura. A gente trouxe aqui a inauguração das praças também. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, secretário. Como que foi esse momento, os moradores recebendo essa infraestrutura lá no Jardim do Marquês? Então, pra gente foi muito emocionante, né? Porque o Jardim do Marquês era realmente uma ferida urbana, muitos anos a população sofrendo com barro, poeira e tal. Então a pavimentação, ela é um ganho, né, em qualidade de vida da população. As áreas poliesportivas também acho que é um ganho positivo. E a sinalização viária ficou muito boa, né? O asfalto novinho, a gente conseguiu fazer uma sinalização que garante a segurança dos moradores lá, porque vem o asfalto, daí você vem o segundo problema, que é o excesso de velocidade. Porque antes era a rua esburacada, não tem mais buraco, o pessoal começa a abusar e daí é o risco de atropelamento, machucado ou até morte. Então, a sinalização que nós fizemos lá ficou muito boa, a gente ainda está agora com o uso sinalizado, observando alguns pontos e recebendo algumas colocações de moradores para fazer ajustes para deixar ainda mais seguro. Às vezes a gente coloca tachões na divisória para forçar o motorista a fazer o desenho da curva e não invadir a curva contramão. Então, assim, esses ajustes comumente são feitos depois da implantação, mas ficou muito bacana e deu para sentir a satisfação da população que estava lá. E agora falando um pouquinho sobre a matéria que a gente viu no começo do jornal, sobre a estrada do Varedouro. Como é que estão as coisas lá? Um avanço, né, depois de 7 anos, como poder levar o asfalto para aquela localidade. Sim, essa é uma obra muito importante, né? A gente começou já do começo do mandato passado, sinalizando a rotatória do Califórnia, que era um grande problema, mas os caminhões da Sebrae lá ainda causam insegurança. Então a ideia é que com essa via, eles em vez de escoarem a produção pela Dutra, passando pelo Califórnia, indo lá pela Getúlio Vargas pegar a Dutra, eles sigam para o Santa Maria, desçam, né? Essa avenida vai ligar o Jardim Santa Maria com o Jardim Colônia, Santa Marina com o Jardim Colônia. Logo no acesso à rodovia Nilo Máximo, então eles devem pegar Nilo Máximo e escoar a produção pela Carvalho Pinto. Então lá está a Paquibol e a Sebrae, muitas pessoas não sabem, né? É a segunda maior fábrica de vidro do mundo. Então, assim, é uma grande produção realmente, são caminhões muito grandes. E também, como bem citou o prefeito Isaías, a gente tirar os caminhões de coleta de lixo, que hoje tem que subir a rua São Jorge. Então os moradores da São Jorge, né, reclamam muito disso, do tráfego pesado lá, por conta de ser uma avenida central, também muito estreita, sem vaga de estacionamento e tal, então muito conflituoso esse local para colocar ainda caminhão no meio. Então, assim, a gente consegue resolver isso. A obra começou, um trecho que já tinha sido feito em 2014, ele começa a ser conectado agora. Previsão de entrega para 2023, porque é uma obra muito grande e ainda tem toda a remodelação da rotatória na rodovia Nilo Máximo, né? E vai ser também uma obra muito importante porque ela passa em frente a nova sede do Sindicato Rural, que é a esperança de todos que a Fapija se retome e tal, e o sindicato falava que esperava esse momento de pavimentação lá da entrada e tal, então esperamos que tudo isso aconteça. Vai ajudar todo mundo. Exato. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente confere mais notícias sobre a Câmara Municipal, informações sobre vacinação e você vai saber como foi a solenidade aqui na Casa Legislativa. A gente volta já.
Nesta pandemia, instituições de caridade, asilos e hospitais que prestam apoio social em Jacareí estão precisando da sua ajuda. Olá, eu sou Maricia Cioli e falo em nome da Fraternidade Espírita Cristã Batuíra e do Batuíra Projeto Renascer. Tempos de pandemia, tempos de dificuldades. Precisamos interromper o nosso trabalho com gestantes porque são de alto risco perante o perigo do vírus. Mas continuamos fazendo as nossas doações. Contamos com a generosidade, com a bondade que existe no coração desse povo maravilhoso da cidade de Jacareí, que estão presentes nos ajudando a dar continuidade aos trabalhos da nossa casa. A todos a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, mas precisamos contar ainda com a ajuda de vocês. Colabore você também junto ao projeto Batuíra Renascer, com alimentos, cobertores e produtos de higiene. Para mais informações, ligue 3952-8277 ou acesse a página no Facebook Batuíra Projeto Renascer Jacareí. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. Primeiro destaque de hoje do vereador Abner de Madureira, do PSDB, que enviou indicações à Prefeitura pedindo revitalização da área de lazer no Jardim São Luís e poda de árvores no Jardim Flórida e no Jardim América, que são bairros ali da região oeste da cidade. Próximo destaque de hoje, do vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, ele enviou indicações também à Prefeitura, pedindo manutenção e segurança viária de ruas no bairro Parque Santo Antônio, na região sul da cidade. Último destaque de hoje, do vereador Paulinho dos Condutores, que enviou um requerimento à Telefônica Brasil, pedindo disponibilização de terminais para internet e linha telefônica na Estrada Velha de Santa Isabel, lá no Chácaras Reunidas de Igarapés, na região oeste. Lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você acompanha em jacareí.sp.leg.br. A gente volta aqui para a nossa conversa com Edinho Guedes, que é secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí. Secretário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as obras da Terceira Ponte. Como que estão avançadas? Em que pé está essa obra? Cada vez mais avançada, né? A expectativa é que a gente entregue no meio do ano que vem essa obra, mas a ponte em si está praticamente pronta, né? Quem for lá hoje ver, ela já está toda acabada, com seus guarda-corpos pintados, então essa obra da ponte em si já está basicamente concluída, e hoje o que a gente está no momento de construção das avenidas que conectam a ela, né? Então uma avenida, um trecho um pouco maior que liga lá a Castelo Branco, Ademar de Barros, lá na Malaquiácide até a ponte, e um trecho um pouco mais curto que liga a Avenida Castelo Branco até a ponte, que sai mais ou menos perto do Sesc Senat lá. Então, esses trechos das avenidas, que são avenidas longas, né, estão sendo construídos, todos com ciclovia, com ampla calçada de 2 metros, né, e esse trecho um pouco mais longo, que liga a Malaquias, também vai ter um parque do lado dele, então uma área de lazer importante, né. Então a gente está bastante motivado, porque isso vai ajudar a gente a diluir um pouco o tráfego que a gente tem aqui na ponte do São João, fazendo com que a gente tenha menos congestionamento, né, e tenha mais fluidez no trânsito. E falando um pouco sobre essa questão das ciclovias, é um pedido recorrente aqui dos vereadores, inclusive o vereador Abner de Madureira fez o pedido de uma ciclovia e uma pista de caminhada lá na Avenida Lucas Nogueira Garcês. Queria que você falasse um pouquinho se isso é possível, como é que a Secretaria enxerga esse pedido do vereador. Plenamente possível, na verdade ele já está em vias de ser executado, né? Então assim,
A gente teve uma evolução muito grande nesse tema, né? Em 2016 a gente tinha 3 km de ciclovia, hoje nós temos 15 km de ciclovias, temos 8 km em execução nesse momento, da própria da Avenida da Avelino, a marginal toda do Parque Meia Lua, que está em obra e já tem a previsão da ciclovia dentro dessa obra, e mais 22 km de ciclovias que vão contemplar inclusive esse trecho da Lucas Nogueira Garcês e também uma passarela muito bonita, estaiada e tal, ligando o Cidade Jardim aqui com Liberdade, né? Vai ser uma passarela de bicicleta e pedestre. Então, esse trecho que o vereador citou está contemplado nesse projeto do Plano Cicloviário Municipal. A empresa que nós contratamos para fazer o projeto nos entregou recentemente o projeto, agora a gente vai abrir a licitação para executar essa obra, né? E legal de falar da Lucas Nogueira Garcês, só aproveitando o gancho, né? Que a gente também conseguiu junto com o governo do estado de São Paulo e devemos aí, possivelmente semana que vem, no máximo 10 dias, já fazer o início dessa obra de recapeamento de toda a Lucas Nogueira Garcês, pavimentação dos seus acostamentos e tal, que vai possibilitar a gente dar uma melhor urbanização lá, com calçada e ciclovia, que a comunidade já usa, né, o acostamento hoje dessa via, que não tem ainda toda essa infraestrutura, como um grande parque linear para caminhada, se passa lá final de tarde, já é bem utilizado para isso. Então agora a gente vai conseguir dar essa estrutura de segurança para eles também. A gente fala também um pouquinho da questão de sinalização, é um pedido recorrente também dos vereadores, a questão da sinalização no cruzamento do Parque Imperial, faixa de pedestre na Avenida São João, a manutenção lá no Parque Santo Antônio, como que a gente viu que o vereador Rogério Timóteo pediu. Como que isso é feito, como que isso chega na secretaria, como que vocês observam esses pedidos dos vereadores? Bom, primeiro assim, é muito importante o trabalho do vereador enquanto fiscalização do poder público, do poder executivo, porque eles nos ajudam muito, né? Sim. Então, todos esses pedidos são importantes. Muitas vezes alguns pedidos chegam, a gente já recebeu essa solicitação da população e já está no nosso cronograma, então a gente basicamente informa isso. Mas é muito positivo, né? Todo esse trabalho de fiscalização, a gente tem o Poder Legislativo como um parceiro nosso. Na área lá do Parque Meia Lua, que foi no Parque Santo Antônio, que foi citado, a gente teve grandes trabalhos de sinalização por conta da pavimentação da Avenida Vale do Paraíba e agora da Avenida Olinda Mercadante, que era para ter sido sinalizada antes de ontem, choveu e tal, mas a gente faz na segunda-feira, ela vai ficar muito bonita, inclusive com instalação de redutores de velocidade, que é uma questão que a população pediu muito, porque ela é área de paralelepípedo, agora com asfalto o pessoal está exagerando um pouco na velocidade. No Parque Imperial, foi uma solicitação do Roninha, nós já atendemos ela, né? Mandei as fotos para ele, só que não deu tempo dele mostrar na sessão de câmera, mas certamente semana que vem ele vai mostrar. A gente deu um banho de tinta no local, tal. A gente tem um problema lá que o desenho urbanístico não é muito favorável. Sim. A gente já tem um projeto para implantação de uma rotatória lá, mas requer um investimento maior que a gente não tem essa disponibilidade, mas o reforço da sinalização já foi feito e é isso, né? É um trabalho integrado de prefeitura e câmara para atender bem a população sempre. A gente volta daqui a pouco para falar um pouquinho sobre a questão do transporte público aqui na cidade. E com os resultados apresentados no último mês de agosto, o Banco do Povo de Jacareí já superou quase 10% do valor emprestado aos empreendedores em comparação com o ano inteiro de 2020. De janeiro a agosto de 2021, os empresários foram auxiliados com um aporte de mais de 2,2 milhões por meio de 159 contratos, seja eles para pessoas formais, com CNPJ, ou pessoas informais, que são as pessoas físicas. Nesse período de junho, foi o mês de destaque, emprestando 555 mil para 35 empresários da cidade. Sozinho, o mês representa 24% do acumulado do ano. Lembrando que o Banco do Povo funciona de maneira remota, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, e os empréstimos podem ser feitos sendo solicitados pelo telefone 3953-1782 ou pelo WhatsApp 992 31 15 25. A gente fala agora sobre vacinação, porque Jacareí aplica nesta sexta-feira a segunda dose da vacina contra a Covid para um novo grupo. E quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Bom dia, Nay. Quais são as informações, por favor? Bom dia, Lari. Bom dia a todos que nos acompanham. Campanha de vacinação dando seguimento aqui na cidade de Jacareí e hoje continua as aplicações da segunda dose da vacina dos 3 imunizantes, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Então, atenção, você que tomou Coronavac no dia 3 de setembro pode ir até os postos
receber a segunda dose. E para você que recebeu a primeira dose da AstraZeneca no dia 2 de julho, também pode completar o esquema vacinal. Isso porque ontem tivemos uma boa notícia de que a cidade recebeu um novo lote desse imunizante. Então, quem tomou a AstraZeneca agora volta a tomar o mesmo imunizante, porque antes a prefeitura estava aplicando a Pfizer nesse público que tinha se imunizado com a AstraZeneca, mas agora já normalizou. Quem tomou a primeira dose da Pfizer no dia 29 de julho também pode comparecer nas unidades de saúde para receber a segunda dose. Isso porque, Lari, o governo do estado de São Paulo autorizou a antecipação em 4 semanas para esse público aí receber a segunda dose da Pfizer. E a Prefeitura de Jacareí está fazendo essa antecipação da aplicação desse imunizante, da segunda dose da Pfizer, aos poucos, gradativamente, para não causar aglomerações. Então, fique atento sempre aos canais oficiais da Prefeitura para poder saber certinho a data que você que tomou a Pfizer, a data para saber quando que você vai tomar a segunda dose. Claro, ficar atento aqui no Jornal do Bom Dia Jacareí, que a gente sempre traz as informações. Então, agora vamos aos horários desses atendimentos. Lari, o atendimento hoje para a aplicação da segunda dose já começou agora há pouco, às 9 horas da manhã, e vai aí até às 5 horas da tarde em todas as unidades municipais de saúde da família, com exceção das unidades do Jardim das Indústrias e do Cidade de Salvador, que o horário é um pouquinho mais estendido, aí, que vai até às 7 horas da noite, que é o mesmo horário das unidades básicas de saúde, que vai das 9 horas da manhã até às 7 horas da noite. E uma outra informação, Lara, é que hoje também continua a aplicação da dose reforço em idosos de 75 anos que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses. Então, esse público aí já pode ir até as unidades de saúde tomar a dose reforço. E o local para tomar essa dose tem aí a opção de se vacinar na UBS Central, das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite, ou pela opção drive-thru ali no Educar Mais Jacareí. Já começou também às 9 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde de hoje. Os endereços, você pode conferir os endereços de todas as unidades de saúde daqui do município, direto no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. E, claro, não esquecer de levar os documentos, RG, CPF e a carteirinha de vacinação, que agora é documento, precisa estar sempre com você, junto com seus outros documentos, porque sem a apresentação dessa carteira de vacinação, a pessoa, Lari, não consegue completar o esquema vacinal. Essas são as informações da campanha de vacinação aqui em Jacareí contra a Covid-19. Eu volto com você aí no estúdio. Lembrando que é importante você ficar atento à data que você tomou a primeira dose da vacina da Pfizer, por exemplo. A Prefeitura tem adiantado a aplicação da segunda dose, então fique atento para o dia que você recebeu a primeira dose e veja se você já pode ir lá tomar a segunda dose da vacina. E a Câmara Municipal de Jacareí realizou o ato solene de entrega do selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência, homenageando empresas que se destacaram em ações inclusivas. Na semana em que foi comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a Câmara Municipal de Jacareí realizou o ato solene de entrega do selo da Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência. A escolha dos homenageados é realizada pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência por meio de votação. Muitas empresas na cidade realizam o papel de empregar pessoas com deficiência, mas as empresas escolhidas, Caoa Sherry Automóveis, Suzano Papel e Celulose e a Spani Atacadista, se destacaram. Mas poucas, como são essas que foram escolhidas, têm um projeto por trás da empregabilidade. Então eles oferecem a vaga de acordo com a deficiência e a capacidade da pessoa, mas tem um projeto por trás que dá formação para essas pessoas. Então, se é uma área de informática, eles vão oferecer curso para essa pessoa que ela possa executar a função dela. E então não é uma vaga só para preencher, né? Eu vou colocar uma pessoa com deficiência auditiva naquela vaga porque ele consegue fazer. Não, eles capacitam a pessoa com deficiência para que ela consiga fazer o serviço dela com perfeição. O selo Empresa Amiga do PCD
foi instituído por lei no ano passado, com autoria da ex-vereadora Lucimar Ponciano. De acordo com o decreto, o selo é entregue a cada ano às pessoas jurídicas que realizam investimentos e ações relevantes de inclusão e de atendimento às necessidades da pessoa com deficiência. É muito importante, é um sinal de reconhecimento. Nós estamos inseridos já há muito tempo no município de Jacareí. Temos um relacionamento muito positivo com as comunidades que ficam em torno de nossa operação. Então esse é mais um exemplo de um trabalho que vem sendo feito de uma forma integrada e a nossa contribuição com a sociedade. Durante o ato solene, o presidente da Câmara Municipal destacou a importância da entrega do selo. De primeira, a maior dificuldade que era das pessoas com deficiência era chegar em uma empresa para procurar serviço, era para se locomover da sua casa, era para andar no centro da cidade. E hoje a gente sabe que ainda precisamos avançar muito, mas sabemos também que, ao mesmo tempo, já melhorou e bastante. Mas a gente tem que continuar lutando, tem que continuar trabalhando, pedindo auxílio, para que as empresas tenham esse papel fundamental que é em relação ao PCD. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, presidido pela Bruna, em parceria com o vice-presidente Marcos Antônio Lopes, estão à disposição para esclarecimento de dúvidas e orientações pelo telefone 3951-0132 ou pelo e-mail cmpd@jacareí.sp.gov.br. A gente volta aqui para finalizar a nossa conversa com Edinho Guedes, que é secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí. Secretário, é inevitável a gente não falar sobre o transporte coletivo. Algumas linhas receberam reforço nos seus atendimentos. Eu queria que você comentasse um pouquinho como está a situação do transporte público aqui em Jacareí, se tem previsão para uma retomada 100% como era antes da pandemia. Bom, primeiro assim, é muito importante a gente fazer a discussão qualificada e com indicadores. Eu gostei que você usou um indicador percentual, né? Então assim, para a gente conseguir fazer isso, Larissa, é preciso que a gente tenha o mesmo número de passageiros. Então o que impede a gente de ter o mesmo número de atendimentos é ter o mesmo número de passageiros, é uma questão matemática, para você ter noção então, desses números. Antes da pandemia, a gente transportava 52 mil passageiros por dia. Hoje a gente tem transportado algo em torno de 31 mil passageiros por dia. Então, essa diferença ainda gritante não nos possibilita colocar mais ônibus porque não tem esse número de passageiros. E uma informação também muito importante, em que pese a gente está rodando aí com algo em torno de 53%, 54% dos passageiros antes da pandemia, a gente está rodando com 70% dos ônibus antes da pandemia. Então, olha, a gente tem 50 e poucos por cento e 70% de operação. Então, a gente já está com a operação maior do que o número de passageiros, exatamente para conseguir manter uma qualidade no atendimento. A gente entende a população e por isso que a gente entende muitas vezes até uma informação distorcida que chega até a Câmara, porque o cara, ele sempre pegou o ônibus naquele horário, ele quer a volta disso. Né? Então, ele traz aqui essa percepção distorcida, que não voltou ao normal, eu quero igual e tal. E o vereador, óbvio, tem a obrigação de absorver isso e transmitir, porém, essa informação, ela não corresponde com a realidade a partir do momento que a gente percebe que para a gente atender esse número de pessoas, é preciso que a gente tenha essa demanda igual antes da pandemia. Enquanto a gente tiver esse degrau, é impossível logisticamente, né, a gente fazer isso. Primeiro ponto. O segundo ponto é que com esse aumento que nós tivemos com a volta às aulas, agora com a vacinação em massa e tal, a gente já percebe, né, tivemos uma diminuição de 82% do número de reclamações. A gente tem um aplicativo onde a população faz a denúncia, faz a reclamação de atraso ou de qualidade do atendimento, enfim, tem vários indicadores lá, que é o e-ouve. A gente pede muito para a população usar esse aplicativo, que nos ajuda muito a ter em tempo real a satisfação dela. E teve uma queda de 82% na última quinzena. Então mostra que esses aumentos que houveram de linhas, a implantação de novos atendimentos, como no Santa Paula, que era um bairro que não tinha, está fazendo com que essa percepção e essa sensação caia um pouco. Além disso, na nossa última pesquisa que a gente faz embarcada de satisfação, todo semestre nós fazemos
com o Instituto Federal de São Paulo, né? Nós fazemos desde 2017, indicou-se um índice de satisfação de 0 a 10, 7,2. Então a gente já percebe um crescimento nessa percepção. E daí tem muita avaliação de gente que não usa o transporte público e às vezes critica porque tem alguma diferença com a empresa e tal, a gente entende. Então assim, essa comunicação também tem um grau de distorção da realidade do que a gente confere no dia a dia lá na catraca. Né? Então, hoje a gente sente que a situação está bem melhor do que há 1 mês, 2 meses atrás, mas torcemos aí para que a vacina avance o máximo possível e que os alunos que ainda não estão na rede possam voltar, mas mesmo assim a gente acredita que voltar igual era antes não vai acontecer, porque não vai voltar esses passageiros, porque o mercado se adaptou à questão híbrida, né, e os deslocamentos, tanto de ônibus quanto de carro, vão diminuir, porque pelo menos um dia na semana, as aulas vão ser híbridas e tal, então a gente não vai ter a mesma proporção de deslocamento que a gente tinha no passado. A gente tem algumas linhas problemas, né? Por exemplo, cidade de Salvador, lá nos horários de pico, o ônibus tem sempre lotação, né, secretário? E vocês recebem muita reclamação dessa área da cidade? Como é que é isso? A gente recebe, né, assim, as linhas que tem mais reclamação são as linhas que tem mais passageiro, então é algo proporcional, né? O que acontece, Larissa, é que assim, existia uma percepção, ainda mais nos períodos de maior restrição da pandemia, a população entrava no ônibus e via os bancos todos ocupados, ela colocava na cabeça dela, o ônibus está lotado. É como se fosse uma analogia ao cinema, todos os assentos lotados. Porém, tecnicamente, em engenharia de transporte, lotado é quando a capacidade do ônibus atingiu. E a capacidade do ônibus de Jacareí, o ônibus padrão, é de 83 passageiros. Então são 40 sentados e 43 de pé. E a gente estava trabalhando com um limite de 63 passageiros. Então a gente controla isso pela catraca, a gente não tinha o estouro desses 83, né? Só que a pessoa chegava, tivesse 60 passageiros, todo mundo sentado e 20 de pé, já dava essa sensação de estar lotado. Então assim, a dificuldade de a gente fazer essa discussão técnica com a população é compreensível. Então ela vai falar, estava lotado, dependendo do ângulo que ela coloca o celular dela para bater a foto ou o vídeo para colocar na rede social. Tá vendo aqui como está lotado? Dá essa percepção, a gente compreende e é o direito dela ter essa percepção. Porém, nós sabemos que a gente estamos cumprindo, né, esses limites. São José, por exemplo, estava trabalhando com o limite de 70 passageiros, a gente estava trabalhando com o limite de 60 e o tamanho de ônibus é igual. Então, a gente manteve essa prudência, né? Conseguimos aí passar essa fase mais difícil da pandemia e agora, com um aumento gradativo, a gente está conseguindo devolver aí, como eu disse, já estamos a 70% da operação antes, em que pese não ter atingido tudo isso, então a gente está conseguindo isso porque o prefeito Zéias decidiu subsidiar parte da passagem, né? Então, parte da passagem de ônibus de Jacareí, a prefeitura que ajuda a custear. E um ponto muito importante de frisar, Larissa, nós somos a passagem de ônibus mais barata do Vale do Paraíba, das cidades com mais de 100 mil habitantes. Isso é muito importante colocar, porque as pessoas muitas vezes reclamam, comparam com São José, mas São José, por exemplo, é 5,10, a gente está a 4,20, então é uma discrepância de quase R$1. Então, isso nunca aconteceu no passado. Então é importante também olhar para isso, a gente está conseguindo atingir a modicidade da passagem e ao mesmo tempo garantir a qualidade nesse momento de desafio que ainda é a questão da pandemia. Secretário, agradeço a sua participação aqui no Bom Dia. As portas são sempre abertas para quando você quiser retornar e contar novidades sobre as obras desenvolvidas pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu que agradeço, Larissa, obrigado, sempre muito bom estar aqui com vocês. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe através das redes sociais. Se cuide, bom final de semana e até segunda-feira.